cultura, viagens, pessoas, pluralidades. Pela Rádio Ponto e Vírgula, sem limites. Apresentação Maria Helena Tourinho. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada a você que está aqui nesse momento me ouvindo ou a você que pretende me ouvir depois. Eu hoje preparei um encontro um pouco diferente. Essa semana eu tive uma experiência muito especial, muito marcante, com amigos, ao compartilharmos juntos uma palestra da psicóloga Ed Schleifer sobre o poder da conexão. E eu quero convidar você para refletirmos juntos sobre o significado dessa história pessoal. Ed é uma psicóloga formada pela Universidade de Tel Aviv e toda a sua vida está dedicada à construção de relacionamentos e no desenvolvimento da inteligência e da maturidade relacional. Ela acredita e faz seu trabalho com o seu marido num exemplo de laboratório vivo, que a paz mundial começa com uma família e que pode ser melhor alcançada com a criação de parcerias fortes e comprometidas. A história começa então no ano de 1944, quando a mãe de Ed, grávida dela, decide elaborar um plano para fugir dos horrores do campo de concentração de Vichy, na França. O casal atravessa os Alpes e, ao chegar na fronteira da Suíça, veem que o país está fechado a refugiados. Sem se intimidar, ambos conseguem entrar no país e dias depois nasce Ed. Muitas décadas depois, ao estar com sua mãe, que agora se encontra debilitada em uma cadeira de rodas e que sequer a conhecia, ela percebe em si mesma um sentimento de raiva, de frustração, de inconformismo e tristeza. Afinal de contas, diante dela, aquela era sua heroína, responsável por sua vida e por conseguir livrar a si mesmo e a toda a sua família de um trágico destino como tantas outras tiveram. Ela percebe, porém, que não estava ali com a sua mãe. Ela estava sim, mas com suas próprias emoções. E aí resolve tomar uma decisão. Deixar naquele momento o seu mundo pessoal, no qual se encontrava lutando com suas próprias emoções, e atravessar uma ponte imaginária que a levasse ao mundo da sua mãe. Assim, sentada diante dela, troca um olhar de pura conexão e neste momento ela recebe um pequeno milagre. Sua mãe, que não lhe reconhecia há meses, lhe fala em Yiddish: "Você é minha filha". Seria redundante dizer o quanto de emoção nesse encontro houve. Mas o que verdadeiramente tinha sido responsável por esse pequeno milagre? O poder da conexão. E é sobre isso que nós vamos falar agora, nos 3 elementos que constroem a verdadeira conexão entre seres humanos. O primeiro elemento é o espaço. Existe um espaço entre eu e o outro, dentro do qual nós nos relacionamos. O outro elemento é a ponte imaginária. Essa que nos leva a sair de nosso mundo e entrar no mundo do outro, aonde ele está. E o terceiro elemento, o encontro, que só se dá
de essência humana para a essência humana. Esses 3 elementos de conexão, eles não são visíveis, mas todos nós, se prestarmos atenção a eles, os reconheceremos. Vamos falar primeiro, então, do espaço. Segundo o filósofo Martin Buber, nosso relacionamento vive no espaço entre nós. Não está em mim, nem no outro, nem naquilo que eu digo ou ouço. Está no espaço onde vivemos juntos. E, segundo ele, esse espaço é sagrado. Se desprezarmos esse espaço no qual vivemos juntos, colocamos inconscientemente todas as emoções entre nós que acabam servindo como barreira invisível em nossa conexão. Foi isso que é difícil no início do seu encontro com sua mãe, que ela fez ao levar para esse espaço entre elas a sua tristeza, a sua raiva, a sua revolta, por não enxergar a heroína que um dia ela fora. É como se nós poluíssemos esse espaço, representado muitas das vezes por uma palavra, um olhar, uma reação, um julgamento, tornando assim ele tão desconfortável que o distanciamento é inevitável. Cada vez que tornamos esse espaço mais e mais desconfortável, ele vai se tornando um perigo para os protagonistas dessa relação, que reagem de maneira distinta. Uns com revolta e explosão, outros se escondendo, se reprimindo. Mas, quando, de cada lado, qualquer uma dessas reações se encontram, esse espaço se torna cada vez mais perigoso. Agora que entendemos o significado desse espaço no qual convivemos, como é possível assumir a responsabilidade de mudá-lo e verdadeiramente torná-lo sagrado? Aqui entra o segundo elemento, a ponte. E como se dá essa travessia? Primeiro, nos permitindo sentir o momento presente, alinhados com o nosso agora, percebendo o quanto devemos ser gratos por esse momento e por estarmos vivos. Assim, começamos a travessia dessa ponte imaginária para o mundo do outro, levando o nosso eu para o outro lado, deixando de lado, nesse momento, quem você pensa que é, suas emoções, tudo aquilo que está no seu mundo. A autora faz aqui uma metáfora que, para essa travessia, devemos levar apenas uma pequena sacola plástica transparente, onde nela está um passaporte e um visto. E aqui eu entendo que ela quis dizer que nessa travessia estamos transparentes em nossa identidade. Porém, não é ela que importa. E o visto é a permissão para a entrada. O que fazer quando chegar do outro lado? Ouvir com o coração aberto, perceber com um novo olhar. Lembrando aqui da frase de Marcel Proust, que dizia que a aventura da vida não é descobrir novas paisagens, e sim, a aventura da vida é ver antigas paisagens com novos olhos. Ouvir com um espírito generoso, como se estivéssemos aprendendo algo novo. Se permitindo aprender sobre a paisagem desse outro mundo. O que acontece com o outro lado é simplesmente um milagre. E aqui nós vamos falar do terceiro elemento, que é o encontro. Se buscamos entender o encontro sob a ótica da ciência, por exemplo, que explica que mentes se conectam e se sincronizam, nosso sistema de emoção, ressonando juntos, nos reconhece.
Os neurobiologistas descobriram que quando essa ressonância entre duas mentes acontecem, nosso sistema nervoso começa a se acalmar. Isso porque eles também descobriram que o nosso cérebro se regula a partir também de um outro. Ou seja, precisamos um dos outros para nos regularmos. Décadas atrás, quando da descoberta dos neurônios espelho, passamos a entender que nossa capacidade de entender o outro profundamente vem da ressonância de nossa empatia e compaixão mútuas. E com esse novo olhar sobre o mundo do outro, com a capacidade de criarmos novos comportamentos, podemos sim mudar a qualquer momento de nossas vidas, nossas relações, estabelecendo uma convivência mais madura, mais amorosa, que é o que propõe em sua experiência Ed. Aqui nós estamos falando da reunião de duas presenças humanas completas, inteiras, em sua essência, na plenitude do seu ser. Mas para que isso aconteça, é importante que não estejamos escondendo nossa essência com as vestes da sobrevivência, que nos protege, mas que não deixa desnudar quem nós somos. Porque o verdadeiro milagre do encontro só se dá quando almas se encontram. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento a uma amiga muito carinhosa, Tana, que me trouxe a possibilidade de compartilhar com você que está me ouvindo essa palestra de Ed Schleifer, O Poder da Conexão. Fica então aqui o convite para quem achar que vale a pena atravessar a ponte com coragem, desnudo e promover um grande encontro.